Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde. É muito bom estar na sua companhia, é muito bom ter você comigo, porque a gente vai aprender juntos a partir de agora. O Vida e Saúde de hoje tem muito assunto interessante, a gente vai conversar um pouquinho sobre a preparação para o parto, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Daqui a pouquinho você acompanha esse assunto comigo aqui no Vida e Saúde. Tem também Mariana Venturi com a gente na nossa cozinha, experimentando coisa boa, comendo coisa boa, conversando de coisas boas também. Nós também vamos conversar sobre carboidratos complexos. Você sabe o que são? Você sabe onde encontrá-los? Você sabe o que eles podem fazer no seu corpo? Daqui a pouquinho a gente confere esse assunto também. E no Vida e Saúde de hoje a gente vai conversar sobre saúde espiritual. Você sabe o que é um bebê espiritual? Será que eles existem? Quais são os cuidados que a gente precisa ter com esse tipo de bebê espiritual? Também receita aqui no Vida e Saúde, a gente vai aprender um tipo de papinha para bebê. Você que tem muita dúvida, não sabe como começar a alimentação, como introduzir a alimentação, essa fase é tão importante para a gente já criar bons hábitos. Daqui a pouquinho você confere aqui também uma receita de papinha deliciosa. Agora eu quero convidar aqui para falar um pouquinho com a gente Tatiana Lima, ela que é enfermeira obstetra. Prazer recebê-la aqui com a gente, viu? Por favor. Vamos conversar um pouquinho hoje, Tatiana, sobre a preparação para o parto. Eu sei que você é uma apaixonada por esse assunto, você é profissional e tudo, mas eu sei que também você vive essa experiência de maneira intensa. Como é que surgiu tudo isso na sua vida, Tatiana? Eu, assim, desde pequena sempre fui interessada em ser mãe, né? Então, assim, falava qual profissão eu queria ter, a primeira que eu falava era mãe, né? E aí, assim, já casei cedo e tal, e fui me preparando porque realmente eu gostaria de ter filhos e acabei tendo muitos mesmo planejados. Quantos filhos você tem? Tenho 4 filhos, né? Tenho 4 filhos, os 4 planejados e gosto muito dessa área, gosto muito de ser mãe. E quando eu estava na faculdade, fiz enfermagem, já fui direcionando para a obstetrícia mesmo, porque eu era encantada pelo processo do parto. Então já me interessei bastante por essa área mesmo desde a faculdade também, né? Tatiana, agora é o seguinte, uma mulher descobriu que está grávida. Quais são os primeiros passos que ela precisa ter, ela e de repente o seu esposo ou companheiro precisa ter para que seja realmente uma preparação ideal para o parto? Tá. Então, assim, a primeira coisa, se não foi uma gravidez planejada, né? Porque geralmente quando ela é planejada, você já está tomando ácido fólico antes, que é a vitamina que a gente indica que ajuda a formar o tubo neural do bebê. Então, é uma vitamina que precisa estar sendo tomada antes. Hoje em dia também nos alimentos tem bastante ácido fólico também, né? Que são é uma todos coisa que já enriquecidos, ajuda. né? E aí ajuda bastante, né? Mas então essa é uma das primeiras coisas. Se não foi planejado, então eu acho assim, a primeira coisa é buscar um obstetra, né? Um médico obstetra, para que você tenha suas consultas com uma pessoa de confiança, né? Em quem você realmente esteja mais próximo para que tudo corra bem, né? Na sua gestação. Se você já tem um ginecologista, a primeira coisa é já marcar uma consulta. E eu indico assim, de experiência pessoal também, já cuidar da alimentação, já ter uma rotina melhor, né? Porque você não está mais cuidando só de você, agora tem uma vida dentro de você e desde o comecinho, aliás, no comecinho é quando eles mais precisam de cuidado, porque é quando mais vai estar se formando tudo naquele bebezinho, né? Então, cuidar com os alimentos que come, os hábitos, né, ruins, se você fuma, se toma bebida alcoólica, isso tem que ser largado, o estilo de vida em geral. né? Com certeza, com certeza. E você sente, normalmente no começo da gravidez, a gente já sente mais cansaço, então vai sentir mais sono, então respeite isso no seu corpo, é um sinal que o seu corpo está te dando do que ele precisa. Então, ouvir mais o corpo nesse momento. Qual é o melhor parto para a mãe? E eu gostaria de saber também por quê. Para a mãe e para o bebê, Tatiana? Sim. Sem dúvida nenhuma é o parto normal, né? Que foi assim, primeira coisa é porque Deus fez assim, né? É a natureza, é o fisiológico. Então, primeiro a gente tem que seguir a forma como Deus fez. Então, a forma como Ele fez, com certeza vai ser o melhor para a mãe e para o bebê. Por quê? Entrar em trabalho de parto é porque está na hora daquele bebê nascer. A natureza mostra esse sinal. Então, ele vai dizer, seu corpo vai dizer, agora está na hora desse bebê nascer. Né? Do que a gente agendar um horário para ele nascer, quem disse que esse dia está certo? Né? Sim. A gente pode planejar, mas na verdade a natureza é muito mais forte, Deus está no controle. Com certeza. Agora, quais são os benefícios? A gente muito se fala sobre parto normal, está sendo muito estimulado, mas a prática não vem acontecendo isso na prática, né? Mas eu gostaria de saber quais são os benefícios para a mãe e para o bebê do parto natural. Sim, então vamos começar para a mãe, né? Para a mãe, o primeiro benefício é a recuperação.
né? A recuperação do parto normal ela é muito mais rápida, é praticamente indolor se foi um parto tranquilo, se foi um parto que correu tudo bem. Menos traumático? Muito menos traumático, se é bem acompanhado, né? Se a mãe está preparada para aquele momento, porque precisa ter toda uma preparação, porque existe uma cultura muito grande da dor em cima do parto normal e do medo do parto normal. Então, se você está com um profissional que te dá segurança, vai ser muito mais tranquilo, né? Certo. E você já vai estar preparada para aquele momento. Então, os benefícios para a mãe, né? Eu estava te falando que, assim, um dos primeiros é a recuperação, né? Que a mãe, principalmente se ela já tem outra criança, tudo, ela precisa estar bem logo para cuidar daquele outro filho, então ela vai estar muito mais bem disposta. A dor vai ser mínima, né? Porque geralmente um parto normal bem acompanhado, ele não tem dor nenhuma no pós-parto. Então, tudo isso já ajuda muito mais a mãe. O vínculo que ela cria com esse bebê, durante o trabalho de parto, já tem um vínculo, né? E no nascimento desse bebê de um parto normal, a gente consegue criar esse vínculo de uma forma muito mais rápida, né? Então, e outra coisa que eu estava falando também, né, da mãe estar presente no parto normal, é a participação dela, né? Ela que vai estar comandando o parto dela, ela que vai estar participando, né, daquele momento. Então, o controle é dela mesmo no parto. Então, é muito pessoal, né? É muito maravilhoso você poder cuidar desse momento e participar dele inteiramente, né? Agora, tem benefícios para o bebê também? Não, para o bebê sem dúvida. Então, o bebê, assim, nas contrações, quando o bebê tem as contrações, ela faz como se fosse um estresse para o bebê. Esse estresse é muito bom para ele, porque, na verdade, quando ele produz esse estresse, ele produz o cortisol, que é um hormônio que prepara o pulmãozinho dele. Então, deixa o pulmãozinho dele mais forte. Quando ele passa pelo canal vaginal da mãe, ele é espremidinho. Então, quando ele é espremidinho, todo o líquido que está no pulmãozinho dele, que é o líquido amniótico de dentro da barriga, ele é expelido para fora. Então, tudo isso é maravilhoso, né, para o bebê, dizer, que ele é uma preparação também, né? Integral que está acontecendo para o né? bebê partir para esse mundo aqui do lado de fora. Com certeza. Agora, apesar de todos esses benefícios, Tatiana, eu tenho aqui um dado muito interessante que diz assim, uma pesquisa feita pela Fiocruz acompanhou 437 mulheres e no início do pré-natal, 70% delas não tinham a cesárea como preferência. Sim. Só que olha só, 90% dessas mulheres acabaram fazendo parto cesáreo, sendo que em 92% dos casos, a cesárea foi realizada antes dessas mulheres entrarem em trabalho de parto. Sim. Ou seja, talvez foi feito um julgamento ali em cima de um dado que talvez não era bem aquilo. Por que os obstetras acabam optando sempre pela opção do parto, pelo parto cesáreo? Então, por uma comodidade, né, na maioria das vezes. Por quê? Eles recebem muito pouco para fazer um parto normal pelo convênio, né? A maioria das mães acabam tendo pelo convênio. Então, na verdade, o convênio, ele paga um valor X, sendo parto cesáreo, sendo parto normal, e aquele médico tem o consultório dele. Então, um parto normal é em qualquer horário você vai ser chamado, né? Em qualquer horário você vai ter que abandonar seu consultório, deixar seus pacientes e correr para atender aquela paciente que entrou em trabalho de parto. Então, talvez seria um caso de maior conveniência do que questão financeira? Eu acho que sim, Íntero, né? Eu imagino que sim, porque aquilo deixa a vida do médico realmente assim, a dependência do parto normal. Então, em um momento que foi chamado, ele vai ter que sair para fazer aquele parto. E as outras coisas que ele estiver fazendo vão ter que ser deixadas. Então, você não tem uma estabilidade, né? Que você não sabe em qual momento você vai ser chamado. Então, isso complica um pouco o trabalho, sim. O parto normal também talvez seria um pouco mais trabalhoso. Ele exige mais acompanhamento. Você tem que esperar o corpo reagir. Sim. E sendo que um parto cesáreo, por exemplo, o médico teria condições de realizar mais partos num período? Claro, com certeza, né? Porque é a data prevista. Então, você chega no consultório, da sua data da última menstruação, ele já tem a data prevista do seu parto. Então, ele já agenda, na agenda dele, ele sabe que aquele dia ele vai estar livre para fazer a sua cesárea naquele horário que ele marcou, que geralmente é depois do consultório, quando já atendeu todas as pacientes e tal. Né? Isso acaba sendo um desrespeito com a mãe e com o bebê, porque não é o momento certo. Quem disse que aquele é o momento certo daquele bebê nascer? Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são os verdadeiros sinais de que a mulher está entrando em trabalho de parto? Porque as mamães precisam ficar atentas para esse momento, que é um momento que realmente nem todas as mulheres vão poder passar, vão ter a experiência de ter um parto normal. Existe sim, o parto cesáreo, ele existe, ele é necessário algumas vezes. Muito necessário, né? Assim, ele é um ato ferramenta cirúrgico que foi feito para ser usado quando algum problema ali aconteceu no parto normal, e aí sim ele precisa usar. Ele é uma emergência. Ele quando não é para ser uma coisa eletiva, não é para ser uma coisa agendada, né? Se o parto normal não correu bem, e aí em algum momento você vê que aquele bebê está entrando em sofrimento fetal ou está acontecendo alguma coisa errada com a mãe, a gente precisa ir para a cesárea. É aí que ela tem que entrar. E ela tem o seu valor. Todo o seu valor, né? Esse é o valor do médico na hora, o médico obstetra intervir e realmente entrar com a cesárea. Eu não sou
sou contra a cesárea, né? Ela precisa acontecer quando deve acontecer e não agendada. Mas né? vamos falar um pouquinho então quais são os sintomas, quais são que o corpo indicando que o parto está para vir. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem assim muito mito em cima, principalmente aqui no Brasil, é que você fez 36 semanas, 38 seu bebê tem que nascer. Né? O parto, ele é de 10 meses, né? Ele completa, né, os 9 meses, né? Então chega a 10 meses, são até 42 semanas, né? Até 40 semanas, geralmente, o que os médicos costumam esperar é no máximo 40 ou no máximo 39. As cesáreas geralmente são agendadas com 38 semanas. Aquele bebê não está pronto ainda para nascer. Se ele não deu sinal, ele não está pronto. Né? Então, assim, um dos primeiros sinais é qual? Contração. A mãe vai começar a sentir a contração uterina. Né? O que é essa contração? Né? A gente tem dúvida, a gente nunca sentiu. Né? Então, como que a gente sente? A barriga fica dura. Então, você vai sentir sua barriga endurecer e, geralmente, com esse endurecimento de barriga, você pode sentir uma dorzinha. Ok. Às vezes, uma cólicazinha embaixo, às vezes, uma dor que vem da frente para trás, vem na coluna também. Mas né? essa contração também é normal no último mês? Ela é normal. O útero já está testando. Essa contração é normal desde o 7º mês. Geralmente, com 29 semanas para 30, a gente começa a ter as contrações que a gente chama de Braxton Hicks. Então, são umas contrações preparatórias para o útero, que é o seu útero mesmo preparando para, quando tiver o trabalho de parto mesmo, a contração ser verdadeira. Certo. Essas contrações, elas costumam não ter dor. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente geralmente confunde. Minha barriga já está ficando dura, já estou entrando no trabalho de parto. Geralmente não, essa não costuma ter dor, né? A do trabalho de parto, ela tem dor. E ela é sistemática. Isso, ela é rítmica, né? Então, o que a gente fala? Geralmente, você vai ficar com pelo menos uma contração a cada 10 minutos, durante mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 2 contrações a cada 10 minutos, e isso vai aumentando, né? Quais outros sintomas, Tatiana? Outros sintomas que você pode ter. Pode romper a bolsa, sem contração nenhuma, né? Se rompe a bolsa, você pode ficar em casa? Não, precisa ir para o hospital, porque a bolsa está ali protegendo o seu bebê. No momento em que não tem mais essa bolsa, aí precisa ir para o hospital. Precisa fazer uma cesárea? De forma alguma, não é uma indicação de cesárea. Né? Então, se sua bolsa rompeu, você vai para o hospital e ali você já vai entrar com medicação profilática, que a gente faz um antibiótico para isso, e você vai fazer o acompanhamento do trabalho de parto. Não quer dizer que sua bolsa rompeu que você não vai ter um parto normal. Né? Então, às vezes sua bolsa rompeu, você já está com dilatação, já pode ter o parto normal, ou não, vai evoluir para um trabalho de parto. Ok. Então, tem que ter paciência. Outro sintoma pode ser a perda de tampão. A perda de tampão vaginal é o quê? É um muco que você perde. Geralmente esse muco, ele pode ser inteiro, como se fosse uma rodinha, você perder ele inteiro, assim, um círculo. Ou você pode perder ele aos poucos. Esse muco, às vezes ele tem uns rajadinhos de sangue ou não, ele é transparente mesmo. Ok. Se você perder esse muco, quer dizer que você precisa ir correndo para o hospital, que você já vai estar em trabalho de parto? Nem sempre. Às vezes a gente perde esse muco 1 semana antes, 2 semanas antes, né? Então, assim, é uma preparação do seu colo. O que é mais um sinal de trabalho de parto mesmo são as contrações. E elas precisam ser rítmicas. Então, assim, você precisa estar mais de 1 hora com pelo menos 2 contrações a cada 10 minutos, né? 2 horas seguidas com essas 2 contrações a cada 10 minutos. É, uma coisa muito importante de se observar nisso é, eu vou ficar até quando em casa esperando isso, né? Precisa saber se seu bebezinho está mexendo. Está sentindo ele mexer? O bebê não para de mexer quando você está em trabalho de parto. Até o bebê nascer, você ainda sente ele mexer. Muita gente fala, né? Não, quando você está em trabalho de parto, vai nascer, você já não sente. Não, você sente. É que às vezes está tão tenso, está tão nervoso. Que você já não consegue sentir mais nada, né? É. Quanta coisa a gente precisa prestar atenção. Precisa, e realmente precisa. Um profissional consciente, um profissional que acredite nas mesmas coisas que a gente, Sim. que queira também fazer o trabalho natural, faz muita diferença, faz né, diferença, Tatiana? tem que buscar, né? Eu acho assim, sozinha a mãe já tem muito medo, né? É desconhecido, é muita insegurança. A gente está cuidando de outra pessoa, não é só mais a gente. Então, precisa de um profissional qualificado que te dê segurança e que te mostre que o que você está querendo é o caminho certo, que te apoie na parte normal, né? Tá certo. Tatiana, obrigada pela participação, viu? Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, não sai daí não, porque a gente vai ter Mariana Venturi com a gente na cozinha, experimentando uma coisa super saudável. Daqui a pouquinho a gente volta.